Muito boa noite. Estamos aqui começando mais uma live da RCA Advogados. Hoje nós vamos receber um grande amigo, o professor Lucas Braz. Estamos aguardando aí a chegada dele para juntarmos e começarmos aqui a um papo bem legal. Com certeza a gente tem muito aqui que conversar, ver algumas visões, né? E você que está chegando a nós aqui, sinta-se à vontade, sinta-se à vontade inclusive para opinar, para poder mandar perguntas, sugestões, posicionamentos, né? Nós estamos falando aqui, falamos ontem um pouco, na visão de um contabilista, hoje nós vamos falar na visão de um processualista, de alguém que vive diretamente, né, junto às demandas judiciais, e agora a gente está aqui para conversar, né, e expor um pouco sobre as questões que envolvem tanto o cenário jurídico tributário como as demais situações. Então o professor Lucas Braz está chegando aí e nós vamos convidá-lo aí para poder conversar conosco. Professor Lucas Braz. Vamos ver. Está sendo conectado aí. Estamos aguardando a conexão dele. Fala, Robson. Ô, Lucas. Tudo bem, meu irmão? Como é que Tá me tá o ouvindo bem? áudio? Tá dando algumas travadas. Como é que tá o áudio e o vídeo? De vez em quando dá uma travadinha. Vamos ver aí. Vamos ver como que Vou fazer o desenvolve seguinte, aí, porque a gente... eu vou me aproximar do meu modem para ver Ah, se sim. fica melhor a qualidade aqui. Opa. Da minha parte, eu estou ouvindo bem, estou vendo bem. Não sei se os Vamos convidados lá. aí também já estão vendo bem também. Deixa eu ver aqui. Eu estou no 4G. Eu vou ligar a internet da minha casa. Vamos ver. Então, para mim está ótimo. Mais alguns segundinhos, a gente começa aí nosso bate-papo com o professor Lucas. Obrigado. Ó. O pessoal está falando que está vindo bem. Grande Leandro. Leandro está presente aqui, nosso parceiro da área trabalhista. A E Laila agora? também. Tá ótimo. Tá Agora ótimo. melhorou? Tá ótimo? Tá ótimo. Tá bom. Tá. Você está cortando um pouco para mim, tá? Quando você está falando, enfim. É? Cadê a, cadê a Então, Berenice? Berenice está querendo saber fazendo cadê. bagunça. Está por aqui fazendo bagunça. Você está perto do Molden, Robson? Tô perto. Geralmente, ontem eu fiz uma live e eu coloquei no 4G É. e rodou bem. Será que é melhor ou não? Se ficar perto do Molden, melhora. Se você estiver se utilizando da internet, do Wi-Fi, melhora. Quanto mais próximo, mais velocidade você tem. Só um minuto, só um minuto. Vocês estão ouvindo bem? Estão me vendo bem? Como é que está a recepção Tá me do ouvindo áudio e bem? do vídeo? Você foi para o 4G agora? Tô no 4G. Está um pouco melhor. Para mim ficou Tá melhor. bom. Mas vamos lá, cara. Vamos lá. Eu tô. Hoje a gente resolveu bater esse papo, né, com você e
Na verdade, sejamos sinceros, né, a iniciativa partiu até de você, né, da gente trocar uma ideia, e eu acho legal quando a gente tem uma possibilidade de conversar com o nosso público dentro de visões, né, diferentes, né, obviamente que enxerga as coisas até um pouco quanto diferente, né, Sim. mas a ideia é que hoje a gente está conversando tanto uma visão jurídica tributária como processual, aí, que é muito a sua praia, né? Então, É. eu acho que trazer essas questões que envolvem, né, o ambiente corporativo, o ambiente empresarial, e dentro dessa perspectiva do tanto política quanto que vai trazer efeitos jurídicos, é claro, né? Acho que seria bem interessante a gente falar, né? Então, não sei se queria tratar exatamente de alguma ordem de temas. O que você sugere? Bom, Até porque a sugestão foi sua. não, eu acho que inicialmente a gente precisava discutir um pouco, de uma maneira geral, o que está acontecendo, para que daí a gente consiga traçar o nosso caminho dentro da live, trabalhando de forma mais especificada os temas. Então, eu queria ouvir de você o que você enxerga, num contexto geral, sobre os impactos jurídicos que esse fenômeno, né, não é um fenômeno, né, mas essa tragédia, essa pandemia tem causado para o ordenamento jurídico brasileiro, para as relações em geral, jurídicas em geral. Então, Lucas, eu trabalho numa área, né, que é a área fiscal, a área tributária, que a gente parte da premissa de que todo o sistema ele é vinculado à lei, né? Você não tem muita flexibilidade para ajustar os interesses, tanto do fisco quanto do contribuinte, né? A origem, a natureza jurídica do tributo é uma natureza jurídica que está vinculado à lei, né? Então, eu sempre, há 20 anos, né, que nós estamos aí atuando na área, a gente sempre nós somos bem congelados às possibilidades jurídicas diante daquilo que a lei assim determina. O que eu tenho percebido nesses últimos 15 dias é que até esse cenário jurídico-tributário, que sempre foi muito congelado, sempre foi muito vinculado àquilo que está descrito na lei, você está começando a enxergar, inclusive do fisco, uma flexibilização, né? Então, você tem tido, eu tenho analisado, a cada momento que eu abro o computador, acabei de chegar agora, né, dei uma saída para o supermercado, voltei, quando eu abri o meu WhatsApp, eu vi que já tinha novidades do Diário Oficial fresquinhas, justamente dando flexibilização para os empresários apresentarem suas obrigações acessórias a partir de julho, né? Eu Então, vi, eu vi. DCTF, né? As guias de PIS e COFINS, né? Então, durante toda essa semana, todo dia foi novidade. E foi novidade porque, obviamente, o governo, tanto federal, estadual como municipal, eles estão enxergando de que há uma situação emergencial, há uma situação que o empresário, principalmente o pequeno e o médio empresário, ele não vai conseguir suportar, ele não está conseguindo suportar esse primeiro quinto dia útil, né, depois dessa crise, né? Então, obviamente que vai ter que ter uma flexibilização, né? Eu lembro de uma live que você fez com o professor Luciano, que inclusive nos assinou há pouco aqui, justamente foi ao encontro, estou falando isso ao encontro daquilo que até você mesmo estava falando com relação às questões contratuais, né? Então, Sim. eu acho que hoje, cada vez mais, Lucas, eu tenho percebido que nós vamos viver nos próximos dias, semanas e meses, né, até o final desse exercício fiscal, né, eu não consigo imaginar uma situação onde o fisco ele vai ter que ter uma condição mais flexível para poder proporcionar ao contribuinte condições de cumprir obrigações legais, né? Eu não sei qual que é a sua opinião a respeito. Então, uma coisa que eu achei bastante curiosa, que eu tenho avaliado, eu tenho lido notícias, né, a respeito, inclusive artigos de todas as matérias. Eu sempre fui assim, você sabe, né? Eu gosto do direito de uma maneira em geral,
e aí eu tenho acompanhado em todos os lados aí alguns reflexos que tem causado o coronavírus. E algumas situações engraçadas, né, que me chamam a atenção é que muitos exemplos que a gente dava em faculdade, aliás, muitas questões ensinadas em faculdades, elas não tinham um exemplo concreto para você aplicar, porque eram Exatamente. situações extremamente excepcionais, até então nunca vistas, né? Por exemplo, a gente vai conversar daqui a pouco a respeito do empréstimo compulsório, né, que poderia ser eventualmente instituído em tempo de guerra. A gente não consegue imaginar uma guerra mundial, né, nos dias atuais. Isso é uma coisa impensável. A gente pode imaginar uma guerra econômica, uma guerra, enfim, de várias outras maneiras, mas não uma guerra mundial, tal como aconteceu, né? Bombas e etc. Enfim, né? Então, por exemplo, requisição administrativa para a utilização de bens particulares, pegar um hotel e transformar os quartos de hotel em leito de hospital. Não dava para imaginar isso antes. No máximo, você imaginava aquela situação de filme, né, em que o policial pede o carro do particular para correr atrás do bandido, né? Sem dúvida, sem Então, dúvida. então as coisas começam a ganhar corpo. No direito civil, a própria teoria da imprevisão, né? É uma teoria que visa a alteração, a revisão de contratos, né? Para trazer de volta o seu equilíbrio econômico-financeiro, né? Quando ocorre um fato extraordinário. E a jurisprudência, de uma maneira geral, algumas vezes eu me deparei com esse tema, inclusive do aspecto, geralmente em consultorias, né? Porque tem que ter muita coragem para ajuizar esse tipo de demanda. É, por exemplo, a alta do dólar inesperada, já tem jurisprudência que diz que a alta do dólar ela não constitui fato imprevisível e levar à revisão contratual, né? Que mais? A crise econômica que a gente teve em 2008, uma crise mundial, né? A alta da inflação, isso também já tem julgados dizendo que isso, por si só, não é motivo extraordinário, relevante a ponto de flexibilizar as relações contratuais. Então, aí você fala, tudo bem, então quando eu vou me utilizar da teoria da imprevisibilidade, né? Se eu não posso na alta do dólar, se eu não posso na crise mundial financeira, quando que eu vou poder me utilizar da teoria da imprevisão, né? E aí, veja, agora vem a situação de coronavírus e traz, de fato, uma situação mega excepcional, mundial, reconhecida aí pela Organização Mundial da Saúde, e aí isso começa a impactar em todas as relações jurídicas, né? Seja do direito privado, seja do direito público. Aí, direito privado, a gente fala nas relações civis, né? Por exemplo, os contratos de locação comercial, aqueles empreendedores que não conseguem mais trabalhar, que tiveram os objetos de seus contratos de locação esvaziados. Por exemplo, as relações de consumo em geral, né? As pessoas que têm financiamentos imobiliários não conseguem pagar mais os seus financiamentos imobiliários ou de veículo. Por exemplo, não conseguem pagar a escola do seu filho, né? Como é que fica essas situações? O governo querendo agora, já existe um projeto de lei que está querendo trabalhar justamente questões pontuais dentro do direito privado. Isso vai ser um objeto de uma outra live que a gente vai fazer provavelmente na segunda-feira com a nossa amiga Tássia Prado, tratando dessas questões pontuais, mas é interessante notar, né? Poxa, imagina, e assim, dentro do direito do consumidor, projeto tentando afastar o direito ao arrependimento, né? Aquela questão dentro do prazo de 7 dias, né? No produto comprado via online ou por telefone, você poderia exercer o seu direito de arrependimento, né? A supressão de alguns direitos. Poxa, situação complicada, esquisita isso, né? E outras mais relações, por exemplo, questões de garantias contratuais dentro do Código de Defesa do Consumidor, né? Eu compro uma geladeira, um computador, o fornecedor do produto, ele me deu uma garantia de 1 ano. E aí, veja, as assistências técnicas estão fechadas, Robson. É Se tiver verdade. para esgotar o meu prazo de garantia contratual, como que eu faço para exercer o meu direito à garantia contratual, entende? Situação complexa.
né, que vai ter que ser imaginada, vai ter que ser trabalhada à luz da, não só do Código de Defesa do Consumidor, mas do ordenamento jurídico em geral, com os princípios. Acho que cortou. Eu vou a própria situação relacionada a, voltando aqui, ver se fica melhor. Melhorou? Tô vendo, tô ouvindo. Então, enfim, dentro do direito do consumidor, a gente tem muita coisa que vai impactar, né? Então, do direito civil, todos os negócios jurídicos contratuais aí, as pessoas nas locações comerciais não conseguem pagar e não conseguem trabalhar. Nas relações residenciais, as pessoas não têm dinheiro e não têm culpa pelo não pagamento porque elas não têm dinheiro, né? Nos contratos que são de trato sucessivo, a gente consegue prever algum tipo de trato sucessivo, prestações periódicas, aqueles contratos mês a mês, a gente consegue prever alguns mecanismos para pensar numa revisão. Em outros contratos já instantâneos, que são aqueles contratos que se aperfeiçoam e terminam num momento só, esses contratos você já consegue pensar numa resolução contratual não culposa, ou seja, tentar extinguir o contrato sem o pagamento das penalidades, né? Então, no direito do consumidor, a gente trouxe essas diversas situações, né, relacionadas à garantia, relacionadas aos contratos também de longa duração, por exemplo, os empréstimos, por exemplo, os financiamentos, né? Na questão de direito de saúde, as questões ligadas ao plano de saúde. Isso vai impactar muito, porque, veja, num primeiro momento, os contratos de plano de saúde são contratos aleatórios. O que são contratos aleatórios? São contratos que implicam em risco, né? Então, veja, o plano de saúde sabe que ele é um contrato de risco. Então, enquanto as pessoas não estão se utilizando do plano, o plano está enchendo o bolso. Mas quando as pessoas precisam, o plano precisa estar ali para atender todas essas pessoas, né? Tanto que existe o princípio da cooperação, da solidariedade nesse tipo de contrato, nesse tipo de relação contratual. Mas os planos agora têm quisto, de algum modo, tem se pensado em fazer um reajuste nos planos por conta do coronavírus. Como é que isso vai ficar, né? Como é que isso vai ficar? Tem plano que não está pagando, Robson, os exames de coronavírus. E a Agência Nacional da Saúde já falou que deve custear o plano, né, os exames de coronavírus. Enfim, é uma gama de situações bem complicadas, né? No direito administrativo, aí eu fiz uma live com o Leandro Matsumoto, e ele trouxe essa lei do coronavírus, que traz, em caráter emergencial, a possibilidade de contratação direta, com dispensa de licitação, né, de diversos produtos e serviços, né, inclusive a possibilidade de compra de bens usados, coisa que a gente jamais imaginou, por exemplo, respiradores usados, né? Então, a gente tem realmente muita coisa acontecendo nesse atual cenário. O que eu vejo, Lucas, assim, essa gama de situações que vão acontecer, já estão acontecendo no direito privado, elas, obviamente, elas possuem, no mínimo, salvo o melhor juízo, uma janela de permissões legais que flexibilizam essas relações, né? Então, assim, até mesmo a teoria da imprevisão, ela traz um pouco, né, essa possibilidade, ainda que os tribunais tenham rechaçado alguns temas, né, como você bem colocou, a questão do câmbio, a questão da inflação, né? O que me chama a atenção, agora voltando aqui para a área do direito público, é que também no direito público a gente tem visto, né, algumas decisões, inclusive judiciais nessa semana, né, integrando, como o Código Tributário fala, né, integrando os conceitos do direito privado dentro da nossa seara, né? Então, só para fazer um link aos temas que a gente está falando, né, por exemplo, você tocou no assunto de temas que
a gente só trabalhava na academia de uma maneira bastante teórica, né? Aqui no direito tributário também eu sempre brincava com os meus alunos que este tema, o artigo 148 da Constituição, só servia para uma coisa. Ele poderia, inclusive, ser tirado do plano constitucional, porque ele só tinha uma função: cair na prova da FGV. Então, o objetivo o artigo 148 serve para cair no exame da OAB, só servia para isso. Hoje, eu dei uma aula para eles essa semana, né? E a primeira coisa que eles falaram, professor, pode cair, aliás, a tendência é que cai agora mesmo, né? Essas questões contemporâneas, elas são bem exigidas na prova, porém, nós estamos aqui vivendo uma ameaça, né? Por conta da criação de novo tributo. Porque ainda que o motivo, a razão, né, a questão material, ela esteja presente para o surgimento do tributo, o fato é que nós temos uma ameaça para a economia toda vez que se tem ali um projeto de lei que pretenda ou criar um tributo, regulamentar o tributo, o empréstimo compulsório, imposto sobre grandes fortunas, ou majorá-lo. Né? Porque o atual cenário já não suporta 0,1% de aumento de alíquota de qualquer tributo. Né? As empresas, quer seja pequena, média ou grande, já não comporta. Então, você Robson, imagina quando isso... Você está me ouvindo? Só um parênteses. Tô. É que você falou em artigo 148 como exemplo acadêmico, e as pessoas talvez não estejam antenadas no que seja o artigo 148. Então, o artigo 148 é a possibilidade de instituição do empréstimo compulsório, tá? Só para as pessoas conseguirem nos acompanhar. Legal. Não, obrigado. É isso mesmo. Né? Então, a Constituição, lá em 88, né, deu uma competência ao governo federal de que, através de lei complementar, e aí precisaria do Congresso Nacional para poder instituir um tributo, onde nós teríamos aqui duas hipóteses de incidência, né? Duas maneiras, né? Duas motivações para serem criadas. Né? Ou um caso de calamidade pública, que é o que nós estamos vivendo, né? Ou um caso de declarar guerra externa. Né? Então, diante dessas situações, pode ser criado empréstimo compulsório. Quando o Senado Federal declarou, né, através de um decreto, a calamidade pública, isso já deu, né, condições materiais, né, para que pudesse pensar num projeto de lei. E aí veio o Senado, né, veio o Senado Federal, o Congresso Nacional, melhor dizendo, né, trouxe a PL 34 de 2020, criando, né, ressurgindo, né, o empréstimo compulsório que nós já tivemos em décadas passadas, entendeu? Não sei se você queria comentar alguma coisa sobre isso, antes da gente começar a falar dos pontos que trata a PL 34. Não, achei interessante você destacar bem, né, que empréstimo compulsório é uma espécie tributária, né, enfim, e deve ser instituído por lei complementar, é isso? Por lei complementar. E para os casos de despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública ou guerra. Sim, né? Exatamente. Ou no caso de investimento, abrir aqui, no caso de investimento público em caráter urgente e de relevante interesse nacional. Né? Então, me parece, ao menos, não sei se você concorda, que realmente existe uma possibilidade de se pensar. Então, o Congresso, de algum modo, ele agiu correto. Agora, vamos trabalhar propriamente no projeto aí de lei complementar sobre esse empréstimo compulsório. Eu dei uma olhada nesse documento e consta que serão cobrados esse empréstimo compulsório somente das empresas cujo patrimônio for superior a R$ 1 bilhão. Né? Então, seriam essas as empresas afetadas. O que você acha sobre isso, esse tipo de escolha? Não seria uma escolha meio aleatória definir as empresas com relação a faturamento só acima de R$ 1 bilhão? Será que essa presunção de capacidade contributiva ela é aplicável mesmo? Porque sabe o que eu vejo? Assim, em algumas empresas um pouco maior, que a gente trabalha no escritório, a gente vê que quanto maior a empresa,
maior ela sente os efeitos da crise econômica também, não é? Então, assim, nossa, a empresa é muito grande, eles faturam muito dinheiro, então eles são quem tem que contribuir. Aí vem aquela ideia do imposto sobre grandes fortunas por detrás, e etc. Então, veja, será que foi bem pensado esse sujeito do dessa nossa hipótese aí de empréstimo compulsório, sujeitos atingidos? Ô, Lucas, algumas considerações que eu tenho. Eu penso que qualquer criação de uma nova espécie tributária ou majoração, quando eu peguei esse PL, a primeira coisa que eu fui ver foram as justificativas. Né? Você vai lá embaixo, né, no projeto de lei, você tem lá as justificativas. Né? E aí, a justificativa, ela passa traz a premissa de que eu não tenho dinheiro, há alguma coisa muito relevante, importante para a sociedade, né? E eu preciso atender isso que é relevante. Sem dúvida alguma, a questão da infraestrutura, né, médico-hospitalar, logística, de transporte, para atender a demanda coronavírus, ela existe. Tá? O que acontece é que eu penso que esse projeto ele fere a razoabilidade, a moralidade, até a moralidade, porque no mesmo período, no mesmo orçamento público em que eu tenho o ingresso, ou poderei ter o ingresso desse recurso, eu tive situações, por exemplo, que o Congresso votou, né, e que ainda não gastou integralmente, que seriam os fundos, o fundo partidário. Né? Então, Por exemplo, se eu tenho uma possibilidade de arrecadação de empréstimo, eu tenho uma possibilidade também de despesa que, ao meu ver, pelo menos nesse momento, né, salvo o melhor juízo, aqueles que entendem ao contrário, mas, ao meu ver, eu entendo que ela não é indispensável. Pelo contrário, eu acho que ela é dispensável, essa despesa. E tantas outras despesas. Né? Eu tenho falado isso nas minhas aulas, tenho falado em live, tenho falado em congresso. A melhor reforma tributária é aquela reforma que eu consiga minimizar o gasto público, porque nós gastamos muito e muito mal. Né? Então, na medida que a gente reduz o gasto público, que a gente faz ali, né, um ajuste fiscal, necessariamente eu vou ter uma economia. Tá? Agora, falando agora especificamente sobre a questão do projeto. Ele fala numa base de cálculo de 1 bilhão de reais. Né? Então, toda empresa que teve PL, né, teve patrimônio líquido no exercício até a promulgação dessa lei, de 1 bilhão de reais, vai estar pagando 10% de empréstimo compulsório. Tá? Então, nós estamos falando aí de 100 milhões que a empresa vai ter que pagar ao governo. Tá? É muito provável, Lucas, eu inclusive já trabalhei, já atuei numa empresa de capital aberto, empresa grande de grande porte, e são empresas que têm, certamente terão 100 milhões no caixa. Eu não vejo como problema isso. O que acontece é que elas vão pegar esse dinheiro e vão repassar no custo da mercadoria ou do serviço que ela vai ofertar à população. Então, esses 100 milhões, quem vai pagar sou eu e você, cara. Né? E aí, o que vai acontecer? O governo também vai ter que estimar isso no orçamento, tanto já extraordinário desse ano como ano que vem, porque, como o próprio nome diz, é empréstimo, ele vai ter que devolver. sem dúvida. Após o término da pandemia, do estado de calamidade pública, diz o próprio projeto de lei que ele tem o prazo, ele poderá pagar isso em 12 parcelas. E aí devolve-se para as empresas que emprestaram esse recurso. Aí eu Com pergunto, juros, correção com e juros, com tudo mais. Selic, coisa e tal. Aí eu pergunto, se ele repassou isso, por exemplo, uma concessionária de serviço público de energia elétrica, tá? Que possui esse dinheiro no caixa, com certeza. Ele repassa isso na conta de luz. Aí eu pergunto, será que ele vai repassar também todo o valor, né, que foi descontado, que foi cobrado a maior, por exemplo, nas faturas de energia elétrica? Será que ele vai encaminhar, se ele vai devolver isso para cada cidadão brasileiro? Né? Então, há um efeito, né? Há um reflexo, por exemplo, na nossa
economia. Outra coisa, ainda trabalhando na situação aí desse projeto, tem uma pergunta aqui feita por um grande amigo, o Dr. Tiago Pires. Essa hipótese do governo não ter dinheiro como justificativa para instituir o empréstimo compulsório necessita ou não ser comprovada? E eu já queria puxar também o gancho da pergunta e falar o seguinte: Robson, a gente está parado, vai fazer 15 dias. Será que o governo não estaria se antecipando muito ao estabelecer ao já pensar no empréstimo compulsório? Então, esse é o primeiro ponto. É muito cedo para pensar no empréstimo compulsório. E o segundo ponto é exatamente o que o doutor Tiago colocou sobre o governo não teria que demonstrar sua incapacidade financeira. Veja, porque ao que parece, já tem se corrido com uma PEC, né? O pessoal tem falando PEC da guerra, alguma coisa nesse sentido, para poder quebrar o teto dos gastos públicos, né? Justamente para poder trabalhar essas situações. Então, veja, se a gente vê que o governo está trabalhando no sentido de instituir uma PEC, né, para poder quebrar o teto dos gastos públicos, significa que o governo ainda reúne mecanismos hábeis para fazer frente a essa situação. E dois, é muito ainda prematuro já querer instituir esse tipo de empréstimo compulsório. Você não acha que isso, enfim, não teria alguma incongruência de se pensar já nesse momento? E o governo teria que demonstrar efetivamente a questão dos gastos públicos, da impossibilidade de arcar com todas essas despesas extraordinárias que, a partir de então, serão realizadas pelos governos a fim de combater o Covid-19? Veja, Lucas, eu queria até convidar, né, os nossos colegas, amigos que estão participando dessa live, né, quando puder consultar aí nos seus meios aí, né, entrar no site da Câmara e ver a justificativa desse PL 34, você vai ver que a justificativa é muito genérica, no sentido de que fala somente os aspectos, né, os temas que seriam atendidos por conta desse empréstimo. Né? Fala da questão do emprego, fala da questão da infraestrutura necessária, né? Mas não entra nesse ponto que você muito bem colocou. Né? Eu penso que na mesma proporção, e a Constituição é muito clara quando fala isso, né? Quando se cria um benefício, né? Quando se pretende criar um benefício, por exemplo, nós temos um outro PL, que é o PL para a criação do Imposto sobre Grandes Fortunas. Tá? Nós temos um outro PL que visa acabar com a isenção, revogar a isenção da tributação, a isenção de imposto de renda sobre os lucros e dividendos. Todas essas criações, né, de tributos ou majorações ou quebras de benefícios é para justificar uma determinada despesa pública. Né? Então, por exemplo, o PL que fala da questão da revogação do benefício da isenção do imposto de renda sobre a tributação de lucros e dividendos, né, sobre a distribuição de lucros e dividendos, é para majorar R$150 do Bolsa Família. Né? É um absurdo. Por quê? Não o Bolsa Família e não quer majorar R$150. Porque isso já foi estimado que para majorar R$150, o governo vai gastar 3 bilhões. Se ele revogar essa isenção, tá, do imposto de renda sobre o lucro e dividendo, para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, isso acontece quando a empresa ela paga todas as suas despesas, né? E aí o que sobra, depois de ela ter pago o imposto de renda da pessoa jurídica, a contribuição social sobre o lucro líquido, né? Na demonstração de resultados do exercício, depois que ela paga tudo isso, o que sobrou no caixa, né? Ou uma valorização do capital, ou mesmo um valor líquido, ela distribui aos sócios. Essa distribuição aos sócios, ela hoje, a nossa legislação fala que é isenta. São os dividendos. Então, eles querem acabar com essa isenção para poder custear o aumento do Bolsa Família. Só que, como eu falei, o Bolsa Família, esse aumento vai custar 3 bilhões.
a estimativa, se acabar com essa isenção, vai aumentar a arrecadação do governo federal em 43 bilhões. Então, não é proporcional. Então, eles aproveitam essa onda para achacar na sociedade o maior volume de tributo. Isso eu vejo no PL da criação, da revogação da isenção. Isso eu vejo no PL da criação do imposto sobre grandes fortunas. A possibilidade até de nós sofrermos uma bitributação, porque fortuna nada mais é do que renda acumulada. E as rendas acumuladas hoje, na nossa declaração de imposto de renda, ela é tributada. Tudo que nós pagamos, aliás, nós somos na fase, né, de poder declarar o nosso imposto de renda. Nós não só declaramos a renda, como nós declaramos o nosso acúmulo patrimonial. Tá? Então, inclusive, aproveita, Robson, só para avisar o pessoal que as declarações de imposto de renda elas foram postergadas, né, pelo governo para o dia 30 de junho, né, Robson? Sim, sim. Já que você falou. E por enquanto, pelo menos eu tenho visto, acompanhando diariamente e a cada hora, o menos mal é que a restituição, pelo menos o pagamento do primeiro lote da restituição, ainda está mantida para o mês de maio. Né? Porque havia um grande temor, porque tem muita gente que começa, e por questão de idade e por prioridade, porque entregou a declaração o mais rápido possível, já poderia estar sendo beneficiado pelo primeiro lote no programa, no agendamento que a Receita Federal tem de restituição. Isso é importante porque essa restituição ela dá uma oxigenada na economia, porque as pessoas começam a receber esse dinheiro e começam a gastar. Né? Por hora, para aqueles que estão nos ouvindo aqui, pelo menos eu não estou, até esse momento, não saiu nenhuma determinação que seria postergada também essa restituição. Tá? Voltando à questão do empréstimo, eu falei do imposto de grandes fortunas, eu falei da revogação da isenção do imposto de renda sobre os lucros e dividendos, que existem causas específicas para isso. Pode-se discutir a causa, pode-se discutir a não proporcionalidade. Agora, no empréstimo compulsório, a gente não consegue enxergar, são temas genéricos, são motivações genéricas. Calamidade pública, nós já passamos por várias calamidades públicas. Né? Várias, tanto em nível municipal quanto em nível estadual, né? E até mesmo em situações de nível federal. E não por isso, apenas e tão somente por isso, você tem a motivação de criação. Ainda que, repito, está previsto na Constituição? Está. Né? Mas nós não temos, como muito bem colocou o doutor Tiago aí, nós não temos o orçamento, alguma situação, alguma despesa explícita na justificação de motivos aqui, que daria a condição de criação desse empréstimo compulsório. E mais, o que mais me preocupa é que essa conta ela vai ser repassada para o consumidor final e esse consumidor final não vai ser restituído no final da história. Sem dúvida, sem dúvida. E não se justifica no atual momento ainda por ser muito precoce, né, a medida. Sim. Você comentou... A gente está aí, como você falou, há 15 dias. Né? O que me deixa um pouco mais tranquilo é que, para quem não sabe, para se aprovar uma lei complementar, você tem um quórum, né, para aprovação, que é um quórum especial, um quórum que você tem a necessidade da maioria absoluta de todos os membros das duas casas, entendeu? Então, nesse sentido, eu não sei se quem propôs, né, o Partido Liberal que propôs esse PL, vai ter maioria absoluta para poder ser aprovado. Né? Diante desse cenário político que a gente está bem instável, né? E outra, assim, se a gente, uma outra vertente que a gente pode imaginar, pensando ainda no empréstimo compulsório. Veja, o empréstimo compulsório ele se presta para atender despesas extraordinárias. Beleza, é uma despesa extraordinária, decorrente de calamidade pública ou de guerra. Tá, então a gente tem uma calamidade pública. Mas, assim, eu imagino que numa situação mesmo que fosse de guerra, não significaria parar o Brasil, entendeu? Uma calamidade pública geralmente é algo pontual, né? A gente, por exemplo, determinados fogos, as grandes capitais do Brasil, a zona litorânea, enfim. No caso, a gente teve a paralisação geral, ou seja, o país inteiro. Então, assim, a economia impactou de uma maneira muito séria, de tal maneira que é um pouco, talvez, irresponsável esse tipo de medida por parte do Congresso, né?
ou uma sem medida dúvida. eleitoreira, né? Enfim, a gente sabe que tem muitas questões políticas por detrás, né? Parece que agora já tinha um problema entre Bolsonaro e Dória, agora a gente tem um problema entre Congresso, né, e o Planalto. Então, porque a PEC é uma iniciativa do Congresso, né? A PEC de guerra, no caso. Né? Sim. Aí tem um problema entre PEC e Planalto. Enfim, é o Maia querendo se destacar também. Então, é um ambiente bem turbulento, né? Nós estamos aí vivendo um problema no nosso federalismo, né? No sentido de entender qual que é a competência de cada um, né? Por exemplo, eu andei dando uma lida também durante essa semana sobre essa questão de quem seria a competência, né? Do caso da saúde, se é exclusivamente quem tem mais poder com relação a isso, né? Mas o artigo 23 da Constituição fala que a competência é concorrente, né? Então, tanto a União quanto os estados, quanto os municípios, né? Tem Eles devem, concorrentemente, né, devem promover a saúde, proporcionar saúde a todos. Então, uma responsabilidade, né, comum aos três. Né? Agora, qual que seria o sonho de uma noite de verão? Que tudo isso fosse de uma forma harmônica, né? Como diz a nossa própria Constituição. Né? E entre os poderes, entre os entes federados, né? Que isso fosse de uma forma pensando, né, tirando agora o escudo do partido e pensando no povo, né? Pensando no projeto do país para conter essa pandemia. Né? Então, é o que se espera, né? A maturidade, uma consciência política de que você tem uma responsabilidade que é histórica, né? De você estar participando desse momento. Eu tenho falado isso com meus alunos, a gente está vivendo um momento que vai ficar marcado na história. Né? Agora, a gente pode marcar isso de uma forma bastante positiva, né? No sentido de que você passou por aquilo, você criou, né, estrutura necessária para poder vir, inclusive, ter um país melhor, ter estruturas, instituições melhores, né? Ou ser, de fato, uma tragédia, inclusive, institucional. Né? Eu gosto muito de ler e estudar um pouco sobre história. Né? O Japão, ele é hoje o país que ele é, muito por conta dos reflexos da Segunda Guerra Mundial. Né? Ele rompeu com uma série de práticas, né? Porque era uma questão de sobrevivência. E hoje ele escolhe um fruto, né? de tamanha organização estrutural, né? E até de valores, né? Das pessoas, né? que convivem, que são do país. Né? Então, é alguma coisa para a gente pensar, refletir. Eu falo não só o governo, mas cada um de nós. Né? Sem dúvida. Então, Robson, mas vamos lá, continuar na questão do tributário e já partindo para o final, qualquer coisa, pessoal, se cair, a gente pode chamar novamente e aí a gente continua a live na sequência, porque a gente só pode ficar o período de 1 hora online no Instagram, tá? Eu ia te perguntar, instituindo o empréstimo compulsório, sendo aprovado o empréstimo compulsório, pergunto para você, e sancionado, ele pode ser exigido a partir de quando? Pois é. Esse é o ponto, né? Porque pelo que nós temos aqui no nosso projeto de lei, né? Até vou pegar aqui, né, o nosso projeto de lei, ele aparece, vamos ver, que essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Tá? Essa, sem dúvida alguma, é uma das exceções, né, da nossa Constituição sobre a questão do empréstimo compulsório. Tá? Agora, é complicado, Lucas, porque você tem, pensando no mundo corporativo, né, ele fez aqui ele assinou estabeleceu como base de cálculo a ideia do patrimônio líquido, né, em R$ 1 bilhão, dependendo do meio corporativo, né, ainda que você esteja falando do exercício financeiro anterior, né, essa conta ela ainda pode ser que ainda não esteja fechada por uma série de motivos contábeis, inclusive. Né? Então, eu acredito que eles vão precisar melhorar esse aspecto material da norma, né, no sentido do que efetivamente seria como base de cálculo. Dizer que PL R$ 1 bilhão
já seria causa suficiente para poder ser tributado, né? Você tem uma série de situações, por exemplo, que estão com a sua exigibilidade suspensa e que poderá provocar uma alteração no patrimônio líquido, né? E aí você tem uma incerteza, né? Se a partir daquela data e o vencimento fala, né? Que o vencimento já, inclusive no PL, fala que já acontece no mês subsequente, né? Então, se a pessoa está com uma situação indefinida, obviamente, ela não vai se sentir obrigada a submeter a tributação, entendeu? Sim. E mais do que isso, pode muito bem estar. Essa empresa pode estar numa recuperação, ela tem um patrimônio líquido, mas ela pode estar numa recuperação judicial, né, por exemplo. Né? Ela pode estar enfrentando problemas financeiros mesmo tendo patrimônio vultoso. Então, é muito complicado estabelecer assim, de forma muito ampla e genérica. Né? Deixa eu fazer uma pergunta agora, saindo do empréstimo compulsório, muito legal essa questão, a discussão sobre o projeto. Veja, a gente está discutindo aqui algo que não aconteceu ainda. É um projeto de lei de instituição de um empréstimo compulsório. Então, ainda não aconteceu. É algo que está sendo imaginado pelos nossos congressistas. Existiria outra medida, outra alternativa do governo buscar fundos arrecadatórios no âmbito tributário, ao seu ver, além do empréstimo compulsório, de Veja, forma mais imediata, de forma mais imediata. Porque a gente sabe que, por exemplo, mexendo no imposto de renda, seria só para o exercício financeiro seguinte, o princípio da anterioridade ia se aplicar em diversas hipóteses, mas alguma coisa que fosse imediata, ou só teria o empréstimo compulsório, você consegue visualizar? você tem o imposto de grandes fortunas, né, para aquelas fortunas que estão acumuladas, mas não tenha dúvida, Lucas, que a medida mais eficaz, e aí eu queria que tecnicamente você e aqueles que estão nos assistindo prestassem muita atenção no que eu vou falar, que a ideia do executivo, né, a ideia do governo federal de dar um oxigênio para a economia, de fazer com que as pessoas voltem a trabalhar, porque ele sabe que a partir do momento em que você precisa de riqueza, essa riqueza só é gerada pelo trabalho, né? Então, ele precisa que na segunda-feira o empresário pegue a sua DARF e pague. Só que o empresário vai pagar a DARF dele se ele produzir. Né? Sem dúvida. Então, a medida mais rápida, imediata, era as pessoas voltarem a trabalhar, as empresas voltarem a produzir, para a máquina voltar a funcionar e ele arrecadar. Não tem mágica, né? A não ser que, obviamente, o governo conseguisse um empréstimo internacional, alguma coisa nesse sentido, que pudesse atender essa demanda emergencial. É uma alternativa. Mas eu não acredito, inclusive, o país está sem crédito na praça, entendeu? Uma série de questões históricas e políticas. Agora, a minha visão é essa, é de você dar uma condição, né, criar uma condição segura, como o ministro da Saúde tem colocado, né, mas, de alguma forma, estimular com que a produção volte a funcionar, porque é só assim que ele vai conseguir dinheiro rápido. Senão, eu vou precisar de um empréstimo compulsório, reunir o Congresso Nacional. Isso eu não consigo imaginar, por exemplo, no mês de abril ser votada e aprovada, sancionada essa lei, né? Então, e abril já passou, né? Então, você tem, obviamente, a melhor solução é que voltasse à produção, né? Sem dúvida. Mas esse é o principal drama, né? É o que está todo mundo conversando, todo mundo discutindo, né? Eu entendo as posições, né? De você salvaguardar, de ter o isolamento total, né? Eu não estou questionando a ciência, né? Isso é inquestionável, né? Mas o fato é que se você só conseguirá mesmo ter uma reversão dessa situação voltando a produzir, né? Riqueza gerada pelo trabalho. Há controvérsias, né? Há controvérsias, mas eu nem me sinto habilitado para poder discutir isso. Sim, né? Não faz parte da nossa área. Mas aparentemente é uma conta que é difícil de fechar, né? Sem Ou você dúvida. libera, ou você faz isolamento, né? O meio a meio parece que não ajuda, né? Sem Porque dúvida, sem dúvida. o discurso, não, vamos preservar só os idosos,
a molecada volta a trabalhar, os mais jovens voltam a trabalhar. Só que os mais jovens, quando eles voltam para casa, lá estão os Lá idosos. estão, exato, exato. É Então, difícil, é difícil. É é difícil. muito, é muito complicado, exatamente, é o que a André acabou de colocar. A situação tem uma complexidade jamais vista, né? Então tem que ser tratada com maturidade, com calma, não dá para tomar medida de supetão, né? Uma medida muito. Andréa Torres foi uma aluna nossa, Foi. carioca. Que Excelente. legal, pô. Legal, André, a sua participação. Saudades, viu? Um grande abraço. Inclusive, parabéns, porque ela recentemente passou no exame da OAB e mandou um abraço para todos os nossos professores da faculdade lá que concorreram de alguma forma, né, com a formação dela. Foi muito bom, bom saber. Diego Reis também, meu brother, com todo respeito, me permite o ideal é ter um equilíbrio. É verdade. O equilíbrio é tudo, cara. Tem jeito para tudo na vida, né? Eu só queria aproveitar nesses minutos finais, ô Lucas. A gente até anunciou a questão do fato do príncipe, né? Eu acho que seria legal a gente conversar sobre isso, porque pipocou a semana inteira decisões judiciais, inclusive aqui no nosso escritório a gente conseguiu uma de uma decisão judicial que concedesse uma moratória. Né? Moratória, só para quem não sabe, é uma das causas que suspende a exigência de uma obrigação tributária. Está lá no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Tá? Ou seja, você posterga o cumprimento de uma obrigação. Tá? Quer seja uma obrigação pecuniária, né, no pagamento de um valor, ou uma obrigação acessória. Tá? E isso começou a pipocar no Poder Judiciário a partir de um conceito muito trabalhado no direito administrativo, lá do nosso amigo Matsumoto, como também no direito privado. Eu não sei se você tem alguma opinião a respeito sobre isso. Então, Robson, primeiro eu ia sugerir para a gente fechar a live, porque a gente tem mais 5 minutos, e abrir de novo, porque senão a gente vai interromper no meio do assunto. Então, para quem chegou agora, o assunto está ligado ao fato do príncipe, tá? Como evento extraordinário capaz de impactar nas questões tributárias, entre outras, tá? Então, a gente vai discutir o fato do príncipe. Então, encerra a live, Robson, chama de novo e a gente continua. As pessoas fiquem atentas aí, que aí a gente já, logo na sequência, a gente já volta online. A gente Legal. não encerrou, Andréia. A gente não está terminando a live. É só para fechar, porque o Instagram obriga a gente a fechar e a gente já vai abrir de novo, tá? Então, fiquem atentos para voltarem para a live. Vamos dar continuidade aqui. Vou chamar o príncipe. Cadê o príncipe? Olha o príncipe aí. Você viu o comentário do Dr. Tiago, o último, falando? E o fato do príncipe Charles também estar com coronavírus? Mas a rainha não, né? A rainha não pega de jeito nenhum, né, cara? Não sei. Tomara que não, né? Hoje já enfrentou a Segunda Guerra Mundial, né, meu? Incrível, né, meu? O coronavírus, então vai ser uma grande tarefa, uma grande batalha. Só quem tem melhor saúde do que a rainha é a avó do professor Lucas. É verdade, é verdade. Vó Adelaide, guerreira, 90 anos esse ano, anda na praia todos os dias, até pouco tempo atrás nadava, dirige e trabalha. Excelente. Deve estar difícil para ela ficar em casa, né? Ah, é. E, bom, aconteceu aí umas novidades, mas depois a gente se fala a esse respeito. Você gosta muito da minha avó, mas tá tudo bem. Legal, legal. Então, Lucas, o que você acha sobre isso, cara? Vamos retomar, né? A gente estava discutindo aqui, nessa última questão, até novidades assim, que a gente tem visto a respeito
do fenômeno do fato do príncipe, que é matéria eminentemente lá do direito administrativo, né? Quando um evento extraordinário, né, a questão imposta pelo poder público de maneira genérica, ela acaba por resvalar nos contratos administrativos, fazendo com que esses contratos administrativos eles fiquem excessivamente onerosos. Obrigado pelo cheiro, Cissá. Eles fiquem excessivamente onerosos, né? Então, veja, essa é uma questão do direito administrativo, e aí a gente começa a ver essa discussão impactar não só no direito privado, como no direito civil, porque tem sido discutido no direito civil, dado que as determinações do poder público elas estão afetando diretamente o particular, porque o poder público está determinando o fechamento dos estabelecimentos comerciais, né? A gente sabe que só está podendo ficar aberto aqueles estabelecimentos que sejam da área da saúde, né, os hospitais, as farmácias, da área da alimentação, né, os restaurantes, delivery, os salões não estão funcionando, e quais mais que a gente tem em aberto ainda, podendo funcionar? Saúde, alimentação, e os mercados, né, as questões básicas, são as questões básicas. O nosso colega, nosso amigo, Nuiker. o doutor Nuiker, está falando trabalhista também. Trabalhista também. Inclusive, o trabalhista conversa muito com o que a gente vem falando do direito tributário, porque ou você paga o funcionário, ou você paga os impostos, né? Não dá para você arcar com funcionário e impostos. Aí é uma situação, inclusive, que justifica, né, a questão que a gente vai entrar logo a logo do direito tributário, que eu vi que isso foi alegado num daqueles casos que você me mandou. Mas deixa eu falar... Só dar um parênteses, o caso que a gente até patrocinou, partiu mesmo dessa ideia de que se o próprio Código Tributário Nacional, a partir do artigo 187, ele prevê que os créditos trabalhistas têm preferência ao crédito tributário, e são só eles, é a única ocasião nas empresas que estão em funcionamento em que o crédito tributário ele perde a sua preferência, ele perde preferência para o crédito trabalhista. É claro que numa situação como nós estamos vivendo agora, é óbvio, né, que o empresário, quando ele me liga, fala: Robson, o que eu faço? Eu pago o trabalhista, cara. Paga o seu fornecedor, senão você não consegue funcionar. Senão você não consegue ter matéria-prima para poder desenvolver sua atividade. Né? Faz parte, o Estado, ele não é nosso sócio, a gente sempre ouve falar assim: o governo é o seu sócio. Ele vai ter que assumir agora, ele vai ter que... Essas são as motivações fáticas e jurídicas que a gente tem trabalhado nas nossas peças, que demonstram que ele vai ter que efetivamente aguardar. E por isso que a moratória, como está prevista no artigo 151, é uma situação que, a princípio, a gente só falava de forma acadêmica, né, nos bancos da faculdade, né, mas que hoje é um instrumento jurídico que está ali permitindo que os juízes possam dar uma condição, né, de um fato do príncipe, como nós colocamos aqui, e dar uma canetada e falar assim: olha, posterga o cumprimento da obrigação tributária, e ponto final. Né? Essa a ideia, né, justamente do Estado aguardar o momento, e por isso que, mais uma vez eu falo, né, sob o ponto de vista econômico, o governo federal está muito certo em estimular que a economia volte a funcionar, porque ele sabe que ele vai precisar dessa riqueza para produzir arrecadação. Sem dúvida. No direito privado, Robson, só para a gente usar de uma preliminar, antes de entrar nessa questão, a gente tem vários mecanismos, né, para trabalhar quando o assunto é a revisão contratual. Então, a gente teria, num primeiro momento, a gente poderia trabalhar, veja, se eu não conseguir honrar, veja, na responsabilidade contratual em geral, quando você descumpre um contrato, existe uma presunção de culpa no descumprimento. Então, o inadimplemento, existe uma presunção de que o inadimplemento é culposo. Tá? Veja, só que os inadimplementos que têm acontecido a partir de então, eles não têm acontecido por força deliberada, pelo contrário, é involuntário. As empresas, as pessoas não estão podendo trabalhar
não estão oferindo renda para fazer frente às suas obrigações. Então, num primeiro momento, a própria questão do caso fortuito já seria um elemento justificador no direito privado para tentar afastar algumas, cláusulas penais, multas e encargos contratuais. Tá? Essa é uma primeira visão. Uma segunda visão no direito privado é a gente trabalhar com a questão da teoria da imprevisão, né? Que também tem a ver, veja, o caso fortuito tem a ver com a imprevisibilidade. Pela imprevisibilidade, você não conseguiu cumprir a sua prestação. A teoria da imprevisão é um dispositivo específico que nos permitiria a revisão contratual para readaptar a base objetiva do contrato, ou seja, readaptar os valores contratuais, né, para a gente restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro. E nessa toada, a questão ligada ao fato do príncipe, ela também reforça todas essas teses do direito privado, embora seja uma tese do direito público, porque as pessoas estão sendo obrigadas a fechar os seus estabelecimentos pelo poder público, né? Então, veja, o fato do príncipe, sem dúvida, tem aplicação no direito privado nessa circunstância. Agora, voltando para o direito tributário, né, acho legal depois você até fazer uma menção, depois até a decisão, se você tiver. Eu tenho aqui, quem quiser anotar ou depois me pedir, eu peguei uma apelação, a título de exemplo, no Tribunal de Justiça de São Paulo, parece que o processo deve estar em andamento no STJ, que é a apelação 101, 409, 941, 2017, 826, 0590. Tá? Depois eu mando para vocês. Aqui foi um caso que se admitiu a teoria da imprevisão, que eu falei no começo, que é muito difícil de caracterizar. Né? Então, para quem quiser ver isso sendo aplicado na prática. No direito tributário, aquela notícia que você nos trouxe, ela foi cirúrgica nessa questão. Né? Os estabelecimentos estão fechados e a gente não consegue trabalhar. Logo, a gente não consegue fazer frente, né, aos pagamentos. Ou a gente paga tributo ou a gente paga o trabalhador. Né? E como você disse, além de ser existir um privilégio nesse tipo de crédito, mais do que isso, a questão de todas as garantias fundamentais, né? A questão de todas de São Vicente, das garantias fundamentais, a dignidade da pessoa humana aponta pelo pagamento para o trabalhador, porque as pessoas precisam se sustentar. Eu gostaria que você comentasse como que se deu a fundamentação dessa decisão que permitiu, né, ao particular, à empresa, poder postergar o pagamento desses tributos, né, por força de tutela antecipada. Né? Houve uma suspensão da exigibilidade do crédito tributário, correto? A fundamentação é simples, é objetiva, porque há previsão no CTN, né? É que, obviamente, as situações só em casos excepcionais, como nós estamos vivendo agora, né? Mas veja só, Lucas, isso me trouxe um detalhe importante, eu arregacei mais as mangas ainda para esse caso, porque recentemente o Supremo Tribunal Federal, data máxima vênia, deu uma pichotada, podemos dizer assim, criminalizando as empresas que não repassassem o ICMS, né, das suas contas, das suas faturas. Né? Então, ela criou, o STF, né, em mais um ativismo judicial, ela criou um tipo penal. Né? Porque, até então, você tinha até súmulas do STJ dizendo o seguinte, olha, quando uma empresa deixa de pagar um tributo, é considerado um mero inadimplemento. Mero inadimplemento não necessariamente demonstra que a pessoa, né, os representantes da empresa, tenham algum benefício por conta do não pagamento do tributo. Tá? É a simples situação de que você não tem no caixa condições de pagar o tributo, por conta até das prioridades, que existem. Então, só que o Supremo deu uma pichotada, com todo respeito, né, e aí falou o seguinte, olha, é crime.
E aí pensa agora a cabeça do pequeno e médio empreendedor, por exemplo, que ele vê lá a GIA de ICMS para recolher e ele não tem dinheiro para pagar, né? Então, ele ainda sofre por conta do inadimplemento, né? Ele não tem a condição de pagar e ainda está com uma faca no pescoço dizendo, meu amigo, se não pagar, você vai ser preso, porque o sentimento é esse. E Né? detalhe, Toda decisão judicial, ela acaba sendo uma norma indutora de conduta, eu penso, né? E aí o cara fica pensando, bom, já me falaram que se eu não pagar ICMS, eu vou ser preso. Minha fatura até aqui não tem dinheiro para pagar. Como que faz? Né? E aí volta a situação para o judiciário, né? Volta a situação para o judiciário para poder efetivamente dar uma condição à segurança jurídica para ele falar, meu, fique em casa, porque o próprio poder executivo falou para você ficar em casa, né? Então não tem jeito, tem que esperar, né? e detalhes, a decisão do Supremo, ela trabalha com a hipótese de ser crime, independentemente do empresário cumprir a sua obrigação acessória de declarar. Então, o empresário está declarando, ó, a situação é essa, né? A situação é essa, está tudo declarado bonitinho, mas eu não tenho como pagar. Veja, o empresário declarou, né? Ele apenas não pagou. É diferente de simplesmente se manter inerte, se manter omisso, né? De forma a prejudicar o erário público. Então, o empresário declarou. Isso eu acho que trabalhar isso como crime é até contrário à própria boa-fé, né? Se o cara já está declarando, ele já dá espaço suficiente para a instituição, para o lançamento e para a dívida ativa ser inscrita, né? Então, é um absurdo essa questão de equiparar isso a um crime, né? A sonegação tributária, enfim. O Mas Thiago Reis está perguntando aí se para afastar essa questão do crime, né, Thiago, se o caminho da moratória seria uma opção, tá? Veja, ainda que o meu ofício principal, né, seja advocacia, né, eu como professor, eu sempre tenho estimulado os meus alunos, né, de a gente repensar a nossa figura, a nossa posição jurídica, de desestimular o litígio, né? Eu acho que os nossos tribunais estão saturados, né? Não tem mais condições de atender todas as demandas, né? Então, nós precisamos ter uma consciência de resolução. E nós temos hoje, depois do CPC de 2015, nós temos outras soluções de controvérsias, né? Inclusive em matéria tributária. Né? Inclusive em matéria tributária. Hoje mesmo eu estava conversando com 2 procuradores da Fazenda Nacional, porque diante da situação emergente, eu queria ouvir deles uma solução para a gente evitar de levar a situação para o judiciário. Dá uma voltada, que deu uma paralisada aqui. Dá um retorno de 3 segundos aí. Tá. Estão me ouvindo? Tá, agora está perfeito. Está perfeito. Tá. Então, assim, Tiago, respondendo à pergunta do Tiago, né, eu penso que a moratória seja uma solução, porém não a única. Tá. A minha expectativa é que acabasse essa inação do Poder Executivo e Poder Legislativo e poder falar, como acabou de dizer agora há pouco, né? Falando, olha, instrução normativa, a obrigação acessória está prorrogada por daqui a 30 dias, daqui a 60, daqui a 90. Resolve isso, porque senão essas questões vão parar no judiciário. E parando no judiciário é mais uma celeuma. Né? É mais uma celeuma que eu penso o seguinte, nós como advogados, ok, é um cliente a mais, é honorários a mais, perfeito. Mas para a sociedade isso não é bom. Porque tem empresa que consegue eliminar, tem empresa que não consegue eliminar. E isso cria um desequilíbrio na economia. Né? Porque o cara que tem a liminar na mão com a suspensão da exigibilidade, ele vai postergar a obrigação tributária e ele tem fôlego para voltar a trabalhar. O cara que não tem a liminar, que não conseguiu uma decisão judicial, e as decisões judiciais são normas individuais e concretas, ou seja, não é para todo mundo, é para quem provocou, obviamente ele vai ficar com aquela conta para pagar, só que com juros e multa. Ou seja, inviabiliza o negócio do cara. Né? Então, a minha provocação, quiçá, né, o nosso papo aqui, e outros que estão fazendo nesse mesmo momento, chegue aos ouvidos do nosso parlamento e do nosso executivo para resolver, né, para poder legitimar isso. Né? Olha, daqui a
90 dias você volta aqui, a gente vai rever, vai depender do estado de pandemia que nós vamos estar ou não, se já houve uma ruptura ou não, né? Se já houve uma melhora, para a gente tomar a Deus, né? Que a gente volte a trabalhar o mais rápido possível, e aí você volta a pagar, né? Quiçá até um perdão da dívida, né? Por que não? A melhor forma de você injetar dinheiro, né, para os cofres públicos é você estimular a produção, cara. Se você mata a produção, acabou. A prova é o que está acontecendo agora. A economia parou, a arrecadação parou, né? Parece que nosso amigo, colega lá da Exanc, o João Borgonov, né, AGU, comentava que a despesa, né, tributária, a arrecadação chega a 20 bilhões por dia, Por né, o dia. prejuízo do governo pela economia parada, né? Então, veja, isso é a maior prova que se a gente não tem produção, a gente não tem arrecadação. E Sem dúvida. é muito dinheiro, né? Sem dúvida. Veja, o Nuiker está falando, perdão é um argumento sustentável. Sem dúvida, Nuiker. Não somente sustentável, como é uma das formas de extinção do crédito tributário. Artigo 156 do CTN fala que a remissão, né, a remissão com 2 S, é o perdão da dívida. Né? Então, veja, era uma forma, tomara que, por exemplo, a nossa deputada da nossa região aqui, a Rosane Vale, estivesse nos assistindo, cara, tem que promover algum mecanismo legal para legitimar isso, para Sim. regulamentar isso. Legitimar já está no CTN. Né? Agora precisa legitimar isso. Porque, olha, se o empresário, pensa comigo, se o empresário está em casa hoje e recebe a notícia no Jornal Nacional ou num jornal melhor, por exemplo, né? Ele chega e fala o seguinte, olha, está perdoado, os próximos 90 dias não vai pagar tributo, né? Ou 30, ou 60, ou posterga a obrigação tributária, moratória, seja o que for, mas alguma coisa precisa fazer. Senão, é colapso, e colapso para eles, inclusive. Pela via legislativa, exatamente, no ICA. E assim, o colapso é geral, porque num primeiro momento a gente tem o não pagamento do tributo. Num segundo momento, a gente vai ter o governo passando dificuldades financeiras graves, podendo impactar até o serviço público. E o judiciário, sem dúvida, vai ser o maior impactado no final das contas pela enxurrada de processos, seja da Exato. Justiça do Trabalho, né? Então, a Justiça do Trabalho ela já vem com muitos problemas desde a reforma trabalhista, porque o conteúdo legislativo que vem sendo produzido no ambiente do direito do trabalho é uma coisa de louco, né? E veja, a gente já teve MP agora que suspendeu o contrato de trabalho por 4 meses, na sequência foi revogada, agora trouxe uma nova hipótese de suspensão, quer dizer, é uma loucura. O trabalhador mesmo não sabe se vai receber, o empresário não sabe o que fazer, muito embora tenha algumas alternativas, não se confia na legislação, né? Então isso vai acabar batendo as portas do judiciário, seja no âmbito da Justiça do Trabalho, seja no âmbito das fazendas públicas, né, da Justiça Estadual, da Justiça Federal, né? E seja no âmbito do direito privado, né? O pessoal que não consegue fazer frente às suas contas. Né? Eu já vi uma decisão recente, em ação de despejo, o juiz não deixando de despejar, por causa do coronavírus. Então, imagina quantas ações de despejos por falta de pagamento não vão ser ajuizadas. Imagina quantas. Né? Pois é. É muita Então é isso, coisa. Lucas. Eu penso que, já, como eu, só voltando ao ponto, né, de repente alguém que não ouviu a nossa fala no início do segundo bloco, né, nós já temos várias decisões judiciais, tá? Tanto envolvendo a Justiça Estadual como a Justiça Federal, tá? Que deram condições específicas de cumprimento de obrigação tributária a partir desse conceito do fato do príncipe, né? De você criar uma flexibilização, que essa é a palavra que eu falei lá no início da nossa live, e que hoje cabe muito também na esfera que sempre foi por tradição e por literalidade, sempre foi mais rígida, sempre foi mais vinculada à lei, como são as questões tributárias, né? A gente tem visto isso nas decisões, né? De colegas, decisões aqui do escritório, mas
já está aí, você coloca, abre qualquer site, Conjuro, Migalhas, né? Você já tem várias decisões aí pipocando no país inteiro, né? Tomara que isso para a advocacia cria um certo fomento, sem dúvida alguma, mas eu acho que para a nação não é bom, né? Eu acho que seria bom legitimar tudo isso e resolver de uma vez por todas, né? Eu penso que eu não posso matar as galinhas de ovos de ouro, né? Eu não posso acabar com o meu cliente, não posso acabar com a empresa, porque acaba com toda a economia, né? Então, por isso que eu torço para que o legislativo faça a sua parte. É verdade. No âmbito privado, eu já tenho um pouco de dúvidas, viu? Tinha um projeto de lei, parece que a questão já foi suprimida, né, de permitir o poder público, através da legislação, ia estabelecer que as pessoas não precisariam pagar os aluguéis por determinado período de tempo, iam pagar só lá na frente. Então, era uma suspensão do pagamento das locações imposta por lei. Isso eu já acho que é um negócio muito complicado, mal pensado. Eu acho que trabalhar no âmbito do direito tributário para desonerar como forma de restabelecer a economia, ok. Mas no direito privado já tem que tomar mais cuidado. Ainda que o intuito seja a resolução das questões privadas, evitando judicialização, evitando maiores problemas. É porque, na verdade, no final das contas, a gente cria um monstro legislativo, né, desonera uma parte que é um problema para outra. Por exemplo, desonera o locatário, cria um problema para o locador. Então, no final das contas, a gente não efetivamente ajudou, né? Bom, isso aí foi muito interessante o debate, Robson. Foi proveitoso. Assim, tudo que você falou, eu acho que a graça do direito é essa mesmo, né? O direito a gente sempre fala em sala de aula que o direito é uno, né? Então, as convicções, os institutos, né, os conceitos, chega um determinado momento que eles se unem, né, visando sempre a pacificação, né? Quando a gente estuda lá os institutos iniciais, a teoria geral do direito, enfim, né, justamente o direito nasce dentro dessa perspectiva de pacificar, né, a sociedade, né? E é esse o intuito que certamente eu estou aqui, você está aí, né, com as suas lides, com as suas demandas, eu também com as minhas, né, de buscar paz, né, de buscar condições só de produzir, trabalhar, viver em paz e harmonia, que é o que todos nós queremos. E com saúde, claro, né? Verdade. Bom, Robson, foi um prazer conversar aí com você, trabalhar essas questões. Vamos fazer novamente sempre que a gente tiver oportunidade. Sem dúvida. Até, Sem até dúvida. porque uma coisa que eu acho muito legal, primeiro, é passar informação, né? Eu acho que é precioso quem tem conteúdo poder passar informação. E segundo, até para poder a gente sair um pouco do ambiente de sala de aula, né, e conversar, porque geralmente nossos alunos são os maiores espectadores, e a gente poder trazer questões práticas, né, para que eles possam vivenciar isso de fato. Né? Então, eu que agradeço a presença não só sua, mas também de todo mundo que nos acompanhou, doutor Tiago, doutor Luíker, Não, enfim. tem uma galera grande aqui que apareceu, cara. Estou dando uma olhada aqui. Show, foi show de bola. É isso aí. Tá bom? Beleza, Então, irmão? um abração aí. Bom final Fica de com semana. Deus. Fica com Deus. Um beijão na esposa, uma lambida na Berenice aí. Tá bom, vou brincar com a Berenice agora. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.